Essa música é forte, hein? Você está perdendo tudo? Ele é dono dos seus dias. Hoje eu acordei às 5 da manhã, pode colocar aquela imagem. E aí o Senhor me inquietou meu coração com algo que eu não sabia se eu devia mostrar ou não. Mas aí o Senhor inquietou outro coração. E deve ter inquietado outros também. E para a gente falar um pouquinho sobre geração aqui. Deus é um Deus de gerações, queridos. E você não está aqui, não é porque você não tem uma vocação educacional, que você não trabalha com geração. Posso ouvir um amém? Não é porque você não é professor, professora, ou até mãe, pai, que você não trabalha com geração. Essa semana a gente participou de um evento em São Paulo e a gente ouviu muitas coisas sobre gerações, de uma perspectiva não cristã, mas eu creio que o Espírito Santo ele vai trazendo à tona, sabe? Aquilo que ele quer que a gente, E esse pesquisador é um pesquisador chamado Dado Schneider. Ele pesquisa há 30 anos sobre gerações e o futuro do trabalho. E o foco dele é a geração Z. A geração Z são as pessoas nascidas entre 1998 e 2009. Quem aqui é geração Z? Deixa eu ver. Que legal. Quem aqui nasceu entre 1940 e 1960? Deixa eu ver. Vocês são os baby boomers. Quem aqui nasceu entre 1961 a 1980? Bastante, olha lá, ó. Vocês são a geração X. Quem nasceu entre 1981 e 1997? Nós somos os millennials, geração Y. E alfa é a partir de 2010. Tem alguém que nasceu a partir de 2010? Deixa eu ver. Já temos aqui geração alfa. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Essa foto aqui, eles fazem muitos grupos de pesquisa com crianças, famílias, adultos. E essa foto aqui é o desenho de crianças desenhando suas mães. É chocante, né? E a gente estava no auditório de 9.000 pessoas. E quando ele colocou essa foto, a gente só se olhava, né? Aí eu falei pro Serginho, tira uma foto. E aí, isso me deixou meu coração, sabe? Eu falei, será que meu filho me vê assim? Quê? É um desenho. Explicar. Isso que está no olho dela é um celular. Não tem mais olho no olho. Você pode falar, isso não acontece na minha casa. Acontece, gente. Porque isso acontece na minha casa. Porque hoje, quando ele me acordou às 5h30, ele me lembrou e ele já falou. E ele já falou tudo para mim. Isso aqui não pode mais, isso aqui você precisa tirar, isso aqui. E aí eu só fui, tá bom. Porque a gente está hiperconectado. Que a gente não consegue mais ficar sem o negócio na nossa mão. Tem gente com o negócio na mão agora. Fazendo não sei o quê. E esse cara era engraçado que ele ficava toda hora fazendo assim. Alô, ei, olha para mim. Vem. Porque
Porque a gente está se distraindo. E agora eu quero ver os corajosos aqui. Quem aqui esse ano se sentiu sozinho, além do normal? Eu já estou com a minha mão levantada. Levante bem alto a sua mão. Olha para o lado. Olha para trás. O mundo vive uma epidemia de solidão. 1/4 das pessoas deste mundo se sente só, mas é esmagadoramente só. E a maior parte dessas pessoas está entre até os 29 anos. E esse pesquisador, e não é cristão, nem nada, ele fala assim: a cooperação entre as gerações pode ser a solução. Eu vou repetir. A cooperação entre as gerações, nós vimos quantas gerações nós temos aqui? Pode ser a solução dessa sensação esmagadora de solidão que nós temos vivido por conta dessa aceleração da vida que a gente está vivendo. E a palavra do Senhor diz lá, o último texto do Antigo Testamento, qual que é? E ele virá para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A conversão entre corações de gerações, queridos, é algo que nós precisamos ser intencionais. E passa por olhar no olho e parar de ir. Bota a tua mão na frente do seu olho, faz assim. Engraçado, agora eu me lembrei do texto da trave. Acho que Jesus já estava profetizando. A trave. A gente não consegue ver. Às vezes a gente está conversando com o nosso marido em casa e está cada um assim, é verdade, eu concordo com você. Não, é verdade, isso aqui. Não, eu não concordo, acho que você está totalmente errado. Você está prestando atenção? Não dá. Porque não dá. O cérebro não consegue, deixa eu te contar, não é só os homens que não conseguem fazer duas coisas. Não consegue prestar atenção. Não tem mais olho no olho. Porque o olhar comunica. O olhar comunica. Olha no olho do seu irmão aí, olha no olho. O olho vai te dizer alguma coisa. O olhar vai comunicar uma coisa que a boca não vai falar. Que a mão não vai escrever. Mas que no olho, a gente sabe. Vamos orar por isso? Queria que você ficasse de pé agora. Procure alguém que não é da sua geração. Tá perto, não precisa nem fazer muito esforço. Pode ser um estranho, não tem problema se for estranho. Um estranho conhecido. Muito bom, ó. E agora, diga para ele, diga, olha, eu quero me comprometer diante do Senhor e diante de você a me conectar com a próxima geração. E ouvir a geração que veio antes de mim. E ensinar o que eu aprendi
para quem vai vir. Agora deem as mãos e comecem a orar. Orem uns pelos outros e orem pelas gerações. Senhor, nós nos comprometemos a olharmos para as gerações. Quem veio antes, quem vem depois. Nós nos comprometemos a olhar nos olhos. Se é difícil para nós olhar nos olhos, mostra para nós que nós queremos começar a olhar nos olhos dos nossos filhos. Olhar nos olhos do nosso cônjuge. Olhar nos olhos dos bebês. Olhar nos olhos sem uma trava entre nós. Nós queremos olhar nos olhos dos nossos amigos. Nós queremos jantar olhando nos olhos. Nós queremos almoçar olhando nos olhos. Nós queremos fazer reunião de negócios olhando nos olhos. Percebendo o outro. Percebendo o outro. Recebendo de Ti para ministrar ao outro. Oh, nós declaramos, Senhor, sobre a nossa igreja, Senhor, uma liberação de mentalidade geracional, uma mentalidade que se importa, que olha para as crianças, para os bebês, para os adolescentes, Senhor, e diz aqui, ó, vem aqui, que eu tenho um compromisso com você. Que olha para os idosos, que olha para os adultos, os que estão transicionando de fases da vida, e que acolhe, que anima, e que diz, eu estou junto com você. Que não se compare e não diz, no meu tempo era melhor. Nós queremos deixar essas baboseiras para trás. Antes era melhor. Senhor, nós estamos vivendo hoje, e com hoje a gente vai se comprometer. Com hoje a gente vai se comprometer a fazer diferente, a gastar tempo com as pessoas, a não ficar trabalhando que nem loucos, esquecendo de olhar nos olhos, esquecendo de ter relacionamentos reais, que não tem uma trava na nossa mente, no nosso olho. Nós nos comprometemos, Senhor. Amém. Amém. Dê um abraço aí e diga: eu, você, somos um. E você? Isso aí, o Espírito Santo já atrapalhou tudo, né? Quem gosta de fazer essas coisas. Já foi, coloquei. Vamos lá. Hoje eu queria falar com vocês, tem tudo a ver com isso, mas perdão, sou eu que estou aqui, desculpa. Eu sou millennial, gente. Falam que os millennials velhos, os que estão chegando perto dos 40, não sabem interagir muito bem com essas tecnologias, entendeu? Eu não aceitei isso na minha vida, mas às vezes é verdade. Processo, propósito e postura. Vamos repetir? Processo, propósito, postura. Mais uma vez? Processo, propósito, postura. O que você vai fazer no céu? Eu já imagino os balõezinhos. Alguns devem imaginar que a gente vai ficar flutuando, né? O que a gente vai fazer no céu? Eu queria falar com vocês hoje sobre algo que realmente me apaixona, que é o reino de Deus. E algo que eu tenho entendido cada vez mais, que Deus é um Deus de processos. Não tem nada na natureza que não tenha processo. Tudo tem processo. E Ele também é um Deus de propósitos. Ele não faz nada sem fiz. Ele tem processo e Ele tem propósito. É importante a gente lembrar que Deus não é homem. Ele não pensa como nós. Graças a Deus.
Mas às vezes a gente acha que Deus está raciocinando igual a gente, não é? Às vezes eu falo, aí eu acho que ele está pensando isso. Está pensando. A Bíblia diz que os pensamentos dele são muito maiores e elevados do que os nossos. Nós não podemos chegar nessa compreensão. E a eternidade, queridos, a eternidade não é um lugar que você vai ficar flutuando. Ainda bem. Imagina flutuar para sempre. A eternidade não é um lugar que a gente vai ficar sem fazer nada. Interessante a gente pensar sobre isso, né? Nós temos muitos direcionamentos bíblicos de que a maneira que a gente vive aqui na terra tem um impacto direto na maneira como nós vamos viver no céu. Ok? Se você não acredita nisso, rejeite essa dúvida no seu coração. Porque se você acha que o jeito que você vive aqui não vai fazer nenhuma diferença, isso é um engano do diabo para afastar você do seu propósito aqui na terra. Amém? Muito bom. A imagem que nós temos do céu, da eternidade, da vida eterna ao lado do nosso Senhor, impacta demais como a gente vive hoje. Impacta demais se a gente aceita viver o processo, o propósito, e se a gente tem uma postura adequada, que se alinha à vida eterna que virá. E aqui, eu acredito que todos nós vivemos na época da pandemia, aí eu conto mais uma vez com os sincerões de plantão, da solidão, né, Cá? Quem aqui sentiu muito medo, pânico na pandemia? Deixa eu ver aqui. Isso aí. E tem os machos alfa que não levantou a mão, mas eu sei que sentiu também, tá tudo bem. A pandemia trouxe à tona muitos medos que a gente já tinha, certo? E potencializou outros, como o medo de perder, o medo de perder a família, a empresa, perder entes queridos, de ficar doente, tantas outras coisas mais. E o Espírito Santo me lembrou disso, desse momento que eu vivi, para eu contar para vocês. Eu tinha um medo muito grande desde que eu era criança, que era o medo do céu. E aí, quando chegou a pandemia, o medo do céu, que estava ali no meu guardado, ele, pum. Falei, agora! Vai chegar! E é engraçado, porque quando a gente é adulto, você viver o medo da criança é diferente de quando você era criança, né? Mas aquele medo de perder as pessoas, não era um medo do céu, efetivamente, mas assim, é um medo de perder, é um medo de não estar mais, sabe? É um medo da falta, sabe? É um medo do, tá bom, e aí a gente vai para lá, mas como que vai ser? E eu não entendia, sabe? Eu ficava com medo de perder meus pais, os meus irmãos. Quando eu era criança eu pensava muito nisso. Era um medo que realmente me paralisava. Só que aí na pandemia eu comecei a ter esse medo em relação aos meus filhos. Aí foi muito pior. Comecei a falar, meu Deus, se o Benício pegar Covid e o Matias... Gente, só que assim, foi muito difícil, né? A cabeça vai indo, né? Aí o Davi, eu vou perder o Davi, não sei o quê. Enfim. Eu estava chorando muito e pensava nisso. Aí eu pensava, Senhor, se o Senhor voltar, será que eu preguei direito o evangelho com meus filhos? Será que eu vivi? Será que eu cumpri minha carreira aqui? Será que eu fui a mãe que impulsionou eles a viver? E aí teve um dia que eu fui interrompida por uma pergunta que só podia ser o Espírito Santo. E aí ele me perguntou assim: do que você tem medo? Você sabe por que você tem medo do céu? E eu acredito que ele quer falar isso aqui porque eu acredito que ele quer curar algumas coisas no nosso coração.
Porque às vezes quando a gente canta sobre a eternidade, que nem a gente cantou muitas músicas aqui, eu não combinei nada com a Vânia, isso aí foi 100% download do Espírito Santo. Às vezes eu vejo que as pessoas não sabem muito o que a gente canta e a gente fica feliz ou não fica? E aí eu parei, porque eu nunca tinha pensado realmente qual era a razão daquele medo, qual que era a raiz daquele medo que eu tinha. E aí ele me fez outra pergunta. Como você se imagina no céu? Eu nunca tinha me respondido essa pergunta. Eu estava com 34, 35 anos ali, eu ouço falar do céu desde que eu nasci, mas eu nunca tinha percebido como eu me imaginava na vida eterna, estava tendo um impacto tão grande em mim. Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo? E aí, sabe como eu vi o céu? Um lugar lindo, maravilhoso. Jesus estava lá. Eu estava lá também, graças a Deus. Mas eu estava sozinha. E eu não via ninguém. Eu via eu e o Senhor, sim, não via o Senhor, né? Eu via uma representação ali do Senhor. E aí eu ouvi assim... Essa é a raiz do seu medo. Você acha que você vai estar sozinha no céu. E eu não tinha me dado conta disso. Ele falou, você ama tanto as pessoas e você não consegue. Por que você não consegue imaginar eles junto com você no céu? E é uma coisa simples, mas esse temor me travava tanto. É o medo da volta e o medo de perder. E aí eu comecei a entender que eu precisava mudar a minha visão do reino de Deus. Uma mudança nas minhas crenças. E aí o Senhor foi me lembrando. Eu falei, mas esse pensamento tem base bíblica? A filha de pastor pensando. E aí eu comecei a me lembrar quando Elias e Moisés apareceram ali no monte da transfiguração, onde Jesus foi transfigurado, e eles foram reconhecidos. Quando Jesus disse, respondendo algumas perguntas, disseram para ele, mas Deus é Deus de vivos, não de mortos. E o texto de 1 Tessalonicenses 4:13 a 18, que chama a esperança da ressurreição. Onde Paulo diz, agora irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles, nós os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. E então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Por que a gente está falando sobre isso? Porque o que a gente vai fazer no céu tem muito a ver com o nosso propósito aqui na terra. Que é levar para o céu o maior número de pessoas que a gente puder. Ele tem relação direta com o nosso propósito aqui na terra. Está fazendo sentido aqui para vocês? Então eu quero dizer para você, primeiro, que você não vai estar sozinho. Segundo, que Ele não quer que a gente tenha medo da sua volta, mas Ele quer que a gente espere a sua volta. E isso tem a ver com o nosso propósito. Os nossos comportamentos e o que falamos, eles mostram o que o nosso coração acredita. Ali, o meu medo, ele era maior do que a verdade revelada da palavra. E por que eu coloquei verdade revelada? Porque a Bíblia está ali. A questão é que às vezes nós não temos a
revelação. E isso às vezes dá demora, porque às vezes nós somos preguiçosos, queridos, em buscar a revelação. Somos preguiçosos às vezes em sentar em mesas que vão nos ajudar a ter revelação. Nós preferimos as mesas do oba-oba. Nós preferimos as mesas do... Vamos falar sobre coisas fúteis. E está tudo bem a gente se divertir. Mas nós precisamos de revelação. Nós precisamos de quarto secreto. Nós precisamos aprender. Nós precisamos reciclar o nosso conhecimento e parar de ler a Bíblia através de vídeos enviados pelo WhatsApp. Ok, queridos? Faltava revelação para mim, faltava discernimento da raiz daquele medo. Muitas vezes as nossas palavras, nossas expectativas sobre as pessoas são projeções que estamos fazendo daquilo que faltou para nós. Nós precisamos que o Espírito Santo mostre o nosso coração e nos revele o real estado do nosso coração. E o coração, queridos, é responsabilidade sua e minha. Diga assim: o meu coração é minha responsabilidade. Sabe a oração, Senhor, abre o meu coração? A oração é: eu abro o meu coração. Ok. Eu abro o meu coração. Quando você assiste algo no seu celular, você está abrindo o seu? Através de uma janela, que são os seus olhos. Quando você senta em determinadas conversas e você se alimenta daquilo e conversa daquilo, quais são as janelas? O coração é sua responsabilidade e minha responsabilidade. Provérbios 4:23, pois acima de tudo, guarde o seu coração. Então, no começo desse ano, o Senhor me fez mais uma provocação. Filha, como que é uma empresa do reino? E aí, eu tonta, achei que eu já sabia essa resposta, Maíra, mas não sabia. Quando ele me faz uma pergunta, eu sei sempre que ele está querendo ir um pouquinho mais fundo naquele conhecimento que eu tinha. E de acordo com a vida, o estado atual da minha vida, a maturidade que eu estava vivendo ali, que eu estou vivendo, né? E aí então, eu fui entendendo mais profundamente que tudo o que eu faço é reino. Jesus disse: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E aí, a gente está salgando? Ou a gente está sendo... Eu sou ruim de tempero, mas um temperinho aí que não... Porque o sal, ele muda drasticamente uma comida, certo? Drasticamente. Tudo que eu faço é reino. Queridos, não existe uma vida secular, uma vida na igreja. Um trabalho na igreja, um trabalho em casa e um trabalho na minha empresa. Não. Existe vida. Não existe vida no trabalho, vida na igreja. Existe vida. E o que é trabalho aqui? Trabalho é tudo que nós fazemos para o Senhor. Se você lava a louça, quer dizer que isso é trabalho. Quando a gente arruma a cama, é trabalho. Quando a gente cuida bem daquilo que a gente tem, é mordomo do que a gente tem, isso é trabalho. Trabalho não é só o trabalho numa empresa, numa, enfim, instituição. Tudo que nós fazemos é
trabalho. Inclusive Jesus, ele falou, o meu pai trabalha. E a gente fica reclamando de trabalhar. Porque a gente não entende o propósito que nós temos que estar ligado. A vocação é aquilo que a gente entrega uns para os outros. Trabalho é serviço. Trabalho é serviço. O meu pai sempre trabalha e eu também. João 5,17. Esse texto aqui é... O trabalho com a perspectiva correta bíblica nos dá a postura do reino. Então, adianta eu estar trabalhando lá na minha casa, arrumando o guarda-roupa dos meus filhos pela 1000ª vez, que o pessoal não consegue pegar a primeira camiseta da pilha, pega a última e faz... Eles estão aprimorando o processo da dobradura. Mas às vezes a dobradura fica muito grande, eu tenho que dobrar de novo, porque senão não cabe dentro do armário. Né? Ontem eu fiquei 1h30 fazendo isso. É aquele momento que você fala, não acredito que eu passei 1h30 do meu sábado arrumando guarda-roupa. Mas eu estava ali, e aí o Senhor me lembrou. Lembra da motivação? Lembra do aprendizado. Lembra de estar ali e colocar até o seu coração naquilo. Se é uma atitude de serviço, é trabalho, queridos. Tem o mesmo valor de eu estar aqui. Tem o mesmo valor. Tem o mesmo valor de eu estar naquele evento. E ter que, como profissional, me posicionar. Tem o mesmo valor. Eu dobrar as camisetas dos meus filhos, as cuequinhas. E as meias, que não tem par. E o Matias, que gosta de trocar os pares das meias, para dificultar o meu trabalho. Tem o mesmo valor. Efésios 2,10 diz, pois nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras, que Ele de antemão planejou para nós. E aqui a gente volta lá na geração. Já cresceu. Atenção aos pais de filhos adultos. Teu filho precisa de você. Não é porque cresceu que não precisa mais. Gera uma lacuna, um fosso. E o pai deixa para lá. Mas a responsabilidade é maior de quem? Do pai, da mãe ou dos filhos? Nesse sentido, eu creio que é dos pais. De iniciar um contato. Nós temos um compromisso das boas obras. É obra ruim que Ele planejou para você? Então diz para o seu irmão, é uma boa obra. É uma boa obra. Para a gente não achar que o trabalho é uma coisa assim, é uma boa obra. E quando a gente arrumar nossa perspectiva, a gente vai fazer feliz. Porque é uma boa obra. Amém? Amém. Então o que significa ter uma postura do reino de Deus? Uma postura. Arruma a postura aí. Minha mãe fala muito isso para mim. Arruma a postura, Gabriela. Senta direito. Alinha na cabeça, que ela fala aqui para alinhar a cabeça. Para a gente ficar com uma boa postura. Porque uma boa postura, o que faz? Ele evita, não é? Nós temos problemas. Ficou certo? É uma boa postura. Postura que a gente está falando de uma postura espiritual, ética. Uma postura pura. Uma postura missionária. Uma postura servidora. Queridos, é um caminho sem volta. Sabe por quê? Porque o reino já chegou. Fala isso para o seu irmão. Fala, o reino já chegou. Ele já está aqui. Não é que vai vir. Ele já está. Jesus falou, o reino já está entre vós.
Então nós já somos aqui cidadãos do reino. Reis e sacerdotes. Somos nós. Isso exige de nós uma postura. Um rei anda por aí de qualquer jeito? Não anda. Eu tenho uma postura, eu tenho um valor. Uma postura ética, uma postura pura. Uma postura de respeito. Ter a postura do reino de Deus significa viver de acordo com os valores, os princípios e os propósitos do reino celestial que Jesus estabeleceu. É adotar uma perspectiva divina em tudo que eu faço. Em tudo que eu faço. Em todas as áreas, refletindo a natureza e os atributos de Deus em nossas ações, pensamentos e relacionamentos. O reino de Deus tem leis, queridos. Não é assim, cada um faz o que quer. O reino tem regras. E as regras do reino, as leis, têm um foco na transformação interior do nosso coração. Mais do que a criação de sistemas de leis que transformam o exterior. Primeiro é interior, depois é o exterior. Muitas vezes nós, como pais, a gente vê o exterior como educadores, como amigos. Você tem um amigo? Todo mundo tem alguém aqui, convive. Eu ali eu posso ver o exterior. Mas o nosso foco precisa ser o interior. E proporcionar conexões de gerações para as crianças, para os adolescentes, que foquem no interior. Ah, mas está tudo bem. No interior. E você também. E eu também. Quantas vezes estou com o sorrisinho amarelo aqui? Mas por dentro, Jesus se importa com o seu interior. Ele se importa com o seu interior. Por isso que Ele te deu uma família com muitos irmãos. Mas se eu não der o passo de falar com a minha irmã, amém, queridos? O reino de Deus, não é que ele é diferente. Ele é oposto. Os negócios no reino de Deus são opostos. Quem perde é quem ganha. Vai falar isso aí, pum. Quem dá, recebe. Eita. É oposto. Quem morre, vive. Isso é a lei do reino. Quem renuncia a tudo o que tem, receberá 100 vezes mais, com perseguições. Mas renuncia a tudo, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Aí a gente às vezes tem medo desse perder tudo. Mas você lembra da boa obra? Você foi feito para boa obra. Às vezes a gente está apegado com umas coisas que a gente acha que é a boa obra, mas não é a boa obra. Está fazendo sentido? O reino, queridos, o reino é sobre o amor do Pai. O reino é sobre a rendição e a obediência do Filho. O reino é sobre a ação do Espírito Santo nas pessoas. O reino é sobre o outro. O reino não é um lugar de solidão. No reino não é para a gente se sentir só. No reino não é para a gente se sentir parte dessa pesquisa, onde as pessoas se sentem sós. E eu falei, Senhor, tem alguma coisa errada aqui no meu coração, porque eu estou me sentindo assim. Não vou jogar isso para o meu marido, para os meus pais. Eu vou olhar para mim. Porque eu tenho responsabilidade nesse reino.
problema às vezes é que a gente quer o reino de Deus para nós, mas a gente não quer para o outro. A gente quer misericórdia para nós, mas não quer misericórdia para o outro. Não funciona assim. Jesus disse lá em Mateus 7,12, chama a regra de ouro. Está escrito na Bíblia, não é outro filósofo. Foi Jesus que falou. Em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Porque essa é a essência de tudo que ensinarei os profetas. Deixa eu falar, quem aqui gosta quando tem alguém falando mal de você? Quase que foi uma pegadinha. Não. Quem aqui gosta de ser traído? Quem aqui gosta de ser maldito? Maldito, ok? Mal falado. Então, gostam quando você faz isso? Gostam? Quem é que gosta que inventem mentiras sobre você? Quem é que gosta de estar sofrendo e ninguém te ligar? Jesus disse assim: antes de deixar a oferta no altar, se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, vá e acerte, antes de trazer a oferta. Não é se você tem algo contra o seu irmão, você vê. É se você sabe que o teu irmão tem algo contra você. Por quê? Porque ele quer que a gente se conecte. Ele não quer que haja abismos entre nós. Ele não quer que um olhar truncado ali no meio vire um problema. E a gente deixa virar um problema, não deixa? A gente deixa virar. O reino precisa de uma mudança de mentalidade. Empresas do reino, famílias do reino, lideranças do reino, funcionários do reino. Porque quando você rouba a hora do seu patrão, você está roubando do Senhor, Paulo falou. Pais e mães do reino, voluntários do reino. Diga assim: onde eu estou, eu sou embaixador do reino. E tem uma canção que eu ouvi, é uma canção do Morada que eu recomendo muito para vocês, chama Postura do Reino. Agora eu quero que você imagine Jesus olhando para você. Imaginou? Atenção aqui, ó. Presta atenção. Agora, imagina o olhar de Jesus virando. Essa é a história que ele conta nessa canção. Andando, vivendo, eu estava buscando só as tuas mãos. Ou seja, eu estava buscando aquilo que o Senhor podia me dar. Mas eu pensei, tem algo além. Olhando os teus olhos, um susto eu levei. Quando eu percebi que os seus olhos não estavam em mim, mas estavam no ferido, no angustiado, no pobre, no aflito, no cego, no faminto, no desprezado, sem amigos e sem amor. Vocês lembram aquela palavra que o Gustavo ministrou aqui, quando ele chegou no último ponto dos bodes e das ovelhas? Porque vocês não me deram comida quando eu tive fome. E a gente está construindo tanto o nosso reino, com o nosso nome, com as nossas coisas, e a gente está esquecendo que o reino que virá não é um reino solitário que o nosso nome vai ter, nós estaremos juntos. Teu reino vem se eu anunciar. O teu reino vem se a minha postura mudar. Mas não sou só eu, somos todos nós. O teu reino vem se o lugar secreto eu frequentar. E o teu reino vem se eu entender
que o menos é mais. O líder é servo. O pobre é rico. O louco é sábio. O último é o primeiro. O fraco é forte. O grande é pequeno. Quem perde é quem ganha. Quem chora é quem ri. E quem morre, vive para ti. Esse é o reino. Esse é o reino. Esse é o reino. E no reino, quando a gente entender isso, sabe esse vazio que a gente sente, essa solidão que a gente vai... Quando a gente vai entendendo que a gente é reino, eu vou sair desse lugar para me conectar com alguém. E para levantar a minha mão e dizer algo. Mas eu não vou jogar no outro os meus problemas. Eu não vou jogar no outro os meus problemas da minha história, que eu preciso tratar, queridos. Nós precisamos amadurecer. Eu vou entender do reino. E o pastor Paulo Borges tem essa frase: a mesa não celebra o poder de quem tem o direito religioso de comer. A mesa celebra a autoridade de quem tem a responsabilidade de repartir. No dia antes dele ser Jesus crucificado, a última ceia, lembra? E aí ele vai lavar os pés. Ele tira a sua túnica. Ele faz um ato. Ele se humilha. O rei dos reis. E ele lava os pés sujos deles. Porque a autoridade veio daquela comunhão que ele tinha. Mas a autoridade da mesa é eu agora, eu e você. Nós temos o pão na nossa mão para a gente repartir. Não é para a gente ser satisfeito. Não é para a gente ficar construindo torre de Babel. Cada um construindo a sua. É para a gente repartir o pão. Essa é a autoridade da mesa. O maior é aquele que serve. E então perguntaram a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Eu acho que eles estavam tentando descobrir que era algum deles, você não acha? Quando chegar lá, vai ser eu. Vai ser eu, Pedro, João, o Tiago. E aí Jesus, imagina a cena, Jesus pega uma criança. Naquele momento, os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: digo-lhes a verdade. Se vocês não mudarem, se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como essa criança, será o maior no reino. Quando Jesus falou de João Batista, ele falou: não há entre nascidos de mulher alguém maior do que João Batista. Contudo, ele é o menor no reino dos céus. Não é louco isso? A gente aqui buscando fazer e... como uma criança. Jesus inverte a ordem de valores do mundo, mostrando que a grandeza no reino de Deus não se mede por status social, por poder, riqueza, mas por humildade e disposição de servir. E as crianças são um exemplo de humildade e confiança, qualidades essenciais para entrar no reino dos céus.
Tudo que a gente vai fazer nessa terra, queridos, ecoará no céu. Não adianta a gente pedir que Jesus volte porque está difícil. Isso é um pedido muito egoísta. Essa não é a postura. Porque é uma postura fácil. Jesus, volta logo, que está muito difícil. Mas a gente pode falar, Senhor, para o teu reino vir, qual é a postura que eu tenho que ter? Essas pessoas estão fazendo toda essa loucura, e às vezes nós também que estamos fazendo muitas loucuras. Qual a postura que nós temos que ter? E tem uma parábola lá em Mateus 22, já indo aqui para o final, que Jesus contou uma parábola que o reino dos céus seria como a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento. Porque vai ter, né? Serão as bodas do cordeiro, do noivo e da noiva. Quem é a noiva? Tá bom. E nesse convite, o rei mandou os servos para chamar as pessoas. E as pessoas se recusaram a vir, os convidados. Aí ele chamou outras pessoas, outros servos, para ir chamar de novo. As pessoas se recusaram a ir. E aí, ele falou assim, então, olha lá, os convidados não lhe deram atenção, foram embora. Um para sua fazenda, outro para os seus negócios. Eu não quero participar. Então, outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. E aqui ele está falando dos profetas. Então o rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. E disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto, e os meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos os que vocês encontrarem. E está falando sobre o reino dos céus, ok? Então os servos trouxeram todos os que encontraram, tanto bons como maus. E o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou-lhe, amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei lhe disse, amarrem-nos as mãos e os pés, e lancem-no para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aqui às vezes a gente interpreta um pouco errado esse texto. Você percebe que a pessoa que estava com a veste errada, ela foi convidada? Ela foi? Ela estava dentro, mas ela não estava com a roupa apropriada. O que é uma roupa apropriada? As roupas apropriadas são as vestes de justiça. A justificação, ser declarado justo diante de Deus, foi o que o Davi aqui mencionou. É um ato da graça divina que vem através da fé no nosso Senhor Jesus. Nós somos reconciliados com Deus e nós recebemos a veste da justificação. Mas nós podemos, queridos, passar a nossa vida sem tecer a nossa veste. As vestes representam a pureza do reino. Porque ninguém pode entrar se não for puro e justificado. Isso é só através do sangue de Cristo. Mas o meu dia a dia, como eu levo a minha vida, tem impacto com isso, que é um processo contínuo de santificação. De me tornar a imagem de Cristo. Deus tem um propósito para você. E tem um propósito que às vezes a gente não fala muito, que é se tornar como o Pai é. São os estágios de maturidade. Filhinhos, jovens, pais. Onde você está? E aqui, né? Todos foram convidados, mas nem todos responderam adequadamente.
Como está a nossa resposta? Como estão as suas vestes? Eu represento o reino de Deus. Minha mãe sempre dizia isso para mim. Onde você está, filha? Você representa o reino. E aqui terminando, Isaías 58 fala de uma empresa do reino. E aí, ele fala algumas coisas aqui que são interessantes, que a gente indaga muito ainda ao Senhor. Grite alto, grite com todas as forças, com o som da trombeta, fale ao meu povo Israel sobre a sua rebeldia, sobre os seus pecados. Apesar disso, é o Senhor falando, agem como se eles fossem piedosos. Às vezes nós temos agido assim, a gente age assim, a gente vem ao templo, parece ter prazer em aprender a respeito. Dizem, jejuamos diante de ti, porque o Senhor não presta atenção. Nós os humilhamos e tu nem reparas. Às vezes a gente fica falando essas coisas bestas para Deus, né? Não está me vendo. Deus está falando aqui. É porque vocês jejuam para satisfazer a si mesmos. Ele está falando sobre os desejos do nosso coração, que são para satisfazer a nós mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. Opa! Do que adianta jejuar se continuar a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais. Curvam a cabeça como um junco ao vento. Vestem-se de pano e de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acham mesmo que isso agradará ao Senhor? Ele está falando aqui de uma atitude externa. Está todo mundo vendo. Estou postando. Minha santidade. Esse é o tipo de jejum que eu desejo. Ó. Esse aqui. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, inclusive as correntes que nós colocamos nos outros, com a nossa opressão, para as pessoas serem como a gente quer que elas sejam. Isso é uma... Se não for assim, não serve. Então, beleza. Jesus não faz isso com a gente, glória a Deus. Mas a gente faz com o outro. Repartam o seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda, não se escondam. Então a sua luz virá como o amanhecer. Oi. Olha que coisa boa, quando a gente faz a boa obra, a luz vem como o amanhecer. E as suas feridas sararão num instante. Quando a gente olha para o outro. É tremendo isso, queridos. Sua justiça os conduzirá adiante. E a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Ou seja, vai. Então vocês clamarão e o Senhor responderá. Aqui estou, Ele dirá. Removam o jugo pesado de opressão. Parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Isso para por divulgar coisa no celular que você nem sabe de onde veio. Isso é postura do reino. Eu não estou brava, como diz meu irmão. Eu estou convicta. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então a sua luz brilhará na escuridão. E a escuridão ao redor se tornará clara como meio-dia. Aqui a gente está falando de casos depressivos, de solidão, que às vezes a gente é tão... Vai para dentro, o Senhor está falando, vai. E aí Ele diz, o Senhor os guiará continuamente.
Esse é o contexto desse texto. Lhes dará água, quando tiverem sede, restaurará as suas forças, e vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Você quer ser? Então precisa antes. É o que ele falou para mim: filha, eu tenho isso aqui para você, mas tem antes, ó. Tem postura antes, tem acerto antes. Reconstruirão as ruínas desertas de sua cidade. Não para em você, continua. E serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Você é rio. O rio que flui em nós, o rio não sobe. Você já viu o rio subir? O rio desce. O rio desce. Você pesquisa sobre rio, as imagens que vêm são essas. Começa pequenininho e... O rio, a fonte de água que vem do nosso interior, porque a gente obedeceu e a gente entendeu a postura do reino. O rio entra nos cantinhos. O rio entra naquele lugar que ninguém quer entrar. O rio entra, o rio desce. A gente está tentando construir e fazer o nosso nome. E Jesus está falando: não, o rio desce. O rio desce. A fonte que não para de jorrar, queridos, é para o outro. A gente acha que é para nós, mas é a minha, vai para a Cíntia, da Cíntia vai para mim. É rio, mas desce. Tem movimento. Tem movimento. É para o outro. O que você vai fazer no céu? O que você está fazendo aqui na terra? Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu chamado. Obrigada porque o Senhor me chamou para viver uma vida de compromisso. Queime por Ele, queridos. Queime por Ele. Faça negócios com o reino. Trate seus colaboradores como reino. Seja um colaborador do reino. Ame seus filhos, o reino. Lidere no seu ministério como reino, servindo muito mais do que te pedirem, mas muito mais, porque Ele deu tudo. Pare de achar que você não tem talento para fazer alguma coisa. Tem tanta gente precisando de você. A gente às vezes é só o espectador. Levanta. Levanta. Porque tem um rio aí dentro de você que precisa sair. Tem um rio aí que precisa jorrar para o outro. E se você não permitir que jorre para o outro, aquilo fica estagnado dentro de nós. E aí aquilo vai represando e causa feridas e enfermidades dentro de nós. E a gente fica egoísta. E a gente entra em solidão. Deixe o rio sair. Deixe o rio sair.